A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala, sua amiga, Bispa Eliane. Estamos aqui, gravando e para transmitir para você essa 11ª aula. Eu já quero comunicar que é um pouquinho grande, ficamos algum tempo aí sem ministrar a aula. E esse tema é bem profundo, então, por mais que eu tentei enxugar, eu não consegui reter muita coisa da aula. Eu preciso passar um pouco ela mais completa para você. Então, ela é um pouquinho grande. Vai te tomar um pouquinho mais de tempo, mas, por favor, não deixe de acompanhar e ouvi-la até o fim, registrá-la no YouTube a sua presença na aula, tá? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui ministrando mais essa aula. Uma aula de um peso muito grande, porque fala, meu Pai, do teu Filho amado Jesus. Pedimos que o Senhor fale conosco e através de nós, aquilo que for da carne, que for do homem dentro desse estudo, que seja eliminado de nossa mente, mas aquilo que for do teu Espírito Santo, que possa somar para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Doutrina de Jesus. Como eu disse, um tema bem forte, bem profundo e que requer muita atenção e a gente precisava ministrar com todo cuidado, Por isso demoramos um pouco também e vamos começar. A doutrina de Jesus Cristo também é conhecida como Cristologia. Nesse capítulo, estudaremos sobre a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, Cristologia na história, os ofícios de Cristo e a obra de Cristo na cruz. Vamos à pessoa de Cristo. Conceito de Cristologia é a ciência que estuda Cristo, ou homem-deus, isso é, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A Cristologia nos põe a par da obra objetiva de Deus em Cristo, constituindo uma parte sobre o abismo e eliminando a distância. A doutrina nos mostra Deus vindo ao homem para afastar as barreiras entre Deus e o homem, pela satisfação das condições da lei em Cristo, e para restabelecer o homem em sua bendita comunhão. O que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião é a pessoa de Jesus Cristo. Se perguntarmos o que é um cristão, a resposta óbvia será alguém que crê em Jesus Cristo. Isso porque o cristianismo não é um conjunto de regras, nem de valores morais, mas é basicamente uma pessoa. Tira-se a pessoa de Jesus do cristianismo e não resta nada. Não resta mais nada dele como religião. Um conjunto de bons princípios encontrados em qualquer religião e uma relação de pessoas interessantes que viveram vidas inspiradoras, mas nada mais que isso. Sentido originário, origigante. É o conhecimento que Deus tem de Cristo e o que Cristo tem de si mesmo. João capítulo 8, versículo 14 a 18 diz assim: Jesus respondeu-lhe: embora eu dê testemunho de mim mesma, meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim. No batismo de Jesus, Deus, o Pai, dá testemunha de Cristo. Quando diz lá em Mateus 3,17: eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo, Consolador Paracleto, dá testemunho de Jesus Cristo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João capítulo 15, versículo 26. Sentido originado, comunicado.
é o testemunho de Cristo comunicado aos apóstolos e à igreja. João, 1 João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam, por respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela demos testemunho. E vê-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quem pode ter essa teologia originada e comunicada? Todo ser com capacidade intelectual. Em suma, a cristologia é a disciplina teológica cujo objetivo é Cristo, enquanto Verbo encarnado e Salvador. É necessário, portanto, ter-se uma cristologia correta para se entender bem a fé cristã. É possível errar em muitas doutrinas e permanecer como cristão, mas não se pode errar na cristologia e permanecer ainda como cristão. Na realidade, muitos dos problemas da igreja contemporânea têm surgido exatamente por equívocos na área da cristologia. Em certo tipo de pregação, Jesus é reduzido a um taumaturgo. Seu nome passa a ser um talismã e ele é um xamã, curandeiro ou possuidor de poder mágico numa tribo. É preciso compreendê-lo bem, portanto, tanto em sua humanidade como em sua perfeita divindade. Porque pode-se cair em erro de dois lados, enfatizando sua divindade em detrimento de sua humanidade ou enfatizando sua humanidade em detrimento à sua divindade. Perdão, acho que eu repeti isso. Enfatizando sua divindade em detrimento da sua humanidade, ou o contrário, enfatizando a sua humanidade em detrimento à sua divindade. A ênfase adequada nas duas naturezas nos ajudará a entender, nos ajudará no entendimento da nossa fé. Devemos sempre lembrar disso. Ele é perfeitamente Deus e é simultaneamente perfeitamente homem. Se erramos em alguns desses aspectos, erramos em sua teologia. A importância da cristologia de Jesus Cristo surge ao olhar da fé como o centro da história, e nele recapitulamos a mesma sob o signo do retorno para a reconquista da verdade do homem, que é a nossa imagem, que é a imagem de Deus. Logo, podemos afirmar que a cristologia, como ciência de Cristo, é o eixo de toda a teologia, pois todo o conhecimento nos é revelado por Cristo. Ele é o centro da revelação de Deus para o homem, visto que ele é o Filho de Deus encarnado. Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 20. A pessoa de Cristo é absolutamente singular. Nenhum outro homem pode ser comparado a ele. É até covardia fazer isso. Jesus é o maior vulto da história. Nasceu num país obscuro, numa época subdesenvolvida, numa aldeia desconhecida,
de pais absolutamente relevantes no ponto de vista social. Nunca frequentou grandes escolas, não teve grandes mestres. Na realidade, entrou em choque constantes com os mestres da sua época. Não fez uma viagem que fosse maior de 300 quilômetros. Não deixou uma linha sequer escrita. Escolheu 12 homens sem nenhuma expressão social. Um o traiu. 10 fugiram e um seguiu de longe para ver o que aconteceria. Terminou rejeitado pelo seu povo, que pediu sua morte. Morto, tudo parecia acabado, mas um fracasso na história. De repente, começa a se alastrar a notícia de que esse homem estava vivo. Seus seguidores foram hostilizados e depois perseguidos, e alguns até mesmo foram mortos por causa da declaração absurda que faziam. Mas esse homem dividiu a história em antes e depois dele e se tornou o vulto mais importante da humanidade em todos os tempos. Nunca empunhou uma arma, mas conquistou mais vidas que qualquer guerreiro. Se nunca escreveu um livro, mais livros se tem escrito sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa. Milhões de pessoas ao longo da história morreram por ele, e milhões ainda hoje, em pleno século XXI, morreriam alegremente por ele. Você morreria? Eu sim. Isso o torna absolutamente distinto de qualquer outro vulto da história e torna também o cristianismo uma religião sem rival no cenário religioso mundial. Esse cidadão do terceiro mundo da sua época é adorado em todos os mundos e tido como o maior vulto que o primeiro mundo conhece. A humanidade de Cristo. A teologia escrita afirma que Jesus Cristo é completamente humano e completamente divino. Não é parte homem e parte Deus. Jesus é plenamente humano, como qualquer um de nós, mas também é plenamente divino, como o Pai. Não é um híbrido, não é um homem um pouquinho de tempo e Deus durante algum tempo. Não há um Jesus instabilidade ou qualquer desequilíbrio, mas é completamente e perfeitamente homem pleno e integralmente Deus. E sendo verdadeiramente humano, é igual a nós em tudo, menos no pecado. Plenamente como nós. No entanto, o que a Bíblia diz sobre ele são palavras extremamente claras. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelo pecado do povo. A Escritura fala que seu nascimento foi humano. A parte da estrela, o coro celeste e a visita dos magos, houve fecundação, 9 meses de gravidez, dores de parto e nascimento. Jesus teve uma vida plenamente humana. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer: o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou no nosso meio, cheio da graça e da verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho, do unigênito do Pai. Jesus foi a criança,
Os dentes de leite caíram, nasceram dentes permanentes. Jesus foi adolescente. Leia Lucas capítulo 2, versículo 42. Tornou-se jovem. Leia Lucas capítulo 4, versículo 22, parte B. E adulto. Foi à escola, a escola da sinagoga, cresceu física e emocionalmente, em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Teve emoção, Marcos capítulo 14, versículo 34. E limitações e tentações, e venceu todas as batalhas. Teve uma morte humana e um sofrimento físico real na cruz. E angústia mental quando os discípulos fugiram e o negaram. Mateus, capítulo 26, versículos 56, 69 e 74. E angústia espiritual por ter sido abandonado na cruz. Mateus, capítulo 27, versículo 46. Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele foi completamente divino. Sua concepção foi divina. Lucas capítulo 1, versículo 34 a 35. Sua vida foi divina. É ver o registro da sua atividade e observar que não há problema com o sobrenatural nos evangelhos. Sua ressurreição foi divina. O apóstolo Paulo, a esse propósito, registrou: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, sendo as escrituras Aqui está o que encontrei na web. Perdão, gente, o Google aqui fez uma pesquisa por conta própria e eu não vou voltar no início, não. Vou continuar, vou repetir só essa página. Sua ressurreição foi divina. O apóstolo Paulo, a esse propósito registrou: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. O verbo de Deus, a palavra de Deus, era espírito e na concepção de Jesus se fez humano. E isso fala de pré-existência, ou seja, existência anterior a qualquer realidade. João capítulo 1, versículo 1. Existia Jesus antes de qualquer ato criador, antes de todos os astros, estrelas, asteroides, antes do espaço, antes do tempo, antes da contagem dos minutos, das horas e dos dias, dos séculos, antes de qualquer medida, porque a palavra de Deus, o verbo, é infinita, eterna e pré-existente. Isso fala da divindade, porque aqui está. João capítulo 1, versículo 1, parte B, vai dizer: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus não é Deus menor. Não. A filosofia platônica fala no demiurgo, um ser intermediário entre Deus e a criação. Jesus não é um demiurgo, um Deus menor. É da mesma substância do Pai, igual em poder, em glória, porque é ser divino, como nós somos iguais uns aos outros em limitações e destino, porque somos seres humanos. Isso fala então da encarnação, quando a palavra de Deus se fez carne. Não parou de ser Deus, sendo da mesma substância, igual ao Deus Pai, ao Espírito Santo. Ele, Jesus, se formou da mesma substância do homem
como um de nós. Daí, duas naturezas, como Jesus, a natureza divina, e a natureza humana completa o varão perfeito. Principais textos sobre a preexistência em Deus. Em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11, temos uma clara afirmação da preexistência de Cristo, mas também se inclui nesse hino a dimensão da exaltação da sua situação humana. É um hino no qual se une todas as dimensões da cristologia: pré-existência, vida, obediência e exaltação. O sujeito é o mesmo através de todo o hino. Refere-se a Jesus Cristo. Afirma que Cristo, sendo de condição divina, fez-se semelhante ao homem pelo qual Deus o exaltou. A expressão sendo de condição divina significa ser igual a Deus. A ação de despojar-se, porém, do mesmo Cristo que a faz naturalmente tendo presente a vontade do Pai. Tenha-se em conta que o que se faz semelhante aos homens se humilha, obedece e morre. É o mesmo que é igual a Deus. O mesmo sujeito permanece nas três situações. Cristo, que é de condição divina, ao encarnar-se, permanece na condição divina, ainda que não retenha forças e poderes divinos ao seu ser divino. Por isso é exaltado. Se lhe ortoga o nome e se lhe confessa como Senhor. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo de 4 a 6, manifesta-se que Deus, Senhor dos tempos, tem definido realizar um novo começo. Para isso envia quem? A seu Filho. Este envio constitui a plenitude dos tempos. O Filho de Deus não começa a existir com o envio, mas que tinha uma existência real como Filho de Deus antes da criação. No entanto, esse Filho nasce de uma mulher abaixo da lei. Em João 1:1 encontramos o prólogo que nos apresenta a teologia do Verbo de Deus, que subsiste eternamente no seio do Pai. João apresenta o Verbo, ou a palavra de Deus, em 3 frases. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O chamado prólogo do Evangelho de João representa um recurso poético de toda a teologia e de toda a narração evangélica. Mostra um grande ciclo, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nasce do céu até o nível de ser humano e sobe de volta ao céu, levando o homem consigo até o nível divino. E assim, com a vida de Cristo, inaugurou-se longamente e esperada nova criação, tanto do universo, como diz em Romanos capítulo 8, versículo de 19 a 21, quanto da humanidade, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz o texto escolhido que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Este versículo, que relembram o início do livro do Gênesis, mostram que a palavra o Verbo, no momento da criação, já existia por não ser criada. Era Deus. Como a igreja primitiva soube colocar
tão bem esse artigo de fé em forma de hino. Aqui temos um artigo hino que nossos irmãos da Igreja Apostólica, como também Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11, Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 20, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois, como Israel antigo, os atos salvadores de Deus eram cantados e exemplos são os Salmos 70, 105 e 106. Também o Novo Israel resume a história sagrada, a história da salvação em um hino. Isso quer dizer que temos não apenas uma reflexão e afirmação teológica, mas uma adoração, um ato de celebração em termos de ação de graça. E deste modo, esse hino de louvor a Deus que ressalta a sua benignidade e salvação retrocede ao passado, reflete o presente e aponta para a eternidade. O Verbo de Deus, a Palavra de Deus, Jesus Cristo, a comunicação de Deus, sua vida são interpretadas como modo de Deus se comunicar conosco. Para os gregos, a palavra logos é o princípio filosófico e não uma força pessoal. É mais pensamentos que palavra. Heráclito, filósofo, disse ser o logos, o alicerce da ordem e a comunidade num mundo de fluxo e refluxo, com uma maré alta e a maré baixa. Os estoicos disseram que a mente de Deus dá um universo à sua estabilidade, e Filo de Alexandria, judeu por sinal, interpretou como a chave para o sentido e a razão da vida. A Igreja Apostólica, por sua vez, fazia da pregação um ministério de logos, um ministério de verbo, um ministério de palavra, e o conteúdo dessa mensagem era o próprio Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 2 e Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. Por esse motivo, Jesus é o verbo da vida. Apocalipse capítulo 19, versículo 23. É a palavra da vida. 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2. Logos aplicada a Cristo. No Evangelho de João, o título Logos só é atribuído a Jesus no prólogo. No demais escritos joaninos, unicamente em mais 2 passagens. Não aparece ademais em nenhuma outra parte do Novo Testamento e no tocante a outros escritos do cristianismo primitivo. Inácio de Antioquia é o único a empregá-lo, muito provavelmente sem direta influência do Evangelho de João. Não parece, pois, tratar-se de uma concepção cristológica central para o Novo Testamento, como no caso de outros títulos, tais como o de Filho do Homem ou Kyrios, quer dizer Senhor. No entanto, o título Logos destaca especialmente um aspecto importante da cristologia dos primeiros cristãos. A humanidade, para a história da revelação do encarnado e do pré-existente, e assim ele situa Cristo em relação a Deus. A palavra de Jesus, ou seja, a palavra anunciada por ele, desempenhada em todo o Evangelho de João, um papel tão importante que quase não pode admitir-se que o evangelista deixou de pensar nessa palavra, quando no prólogo identifica o logo como Jesus. Logos. Esta suposição
se impõe ainda mais se tivermos em conta este pensamento fundamental do Evangelho joanino. Jesus não somente traz a revelação, mas ele é a revelação. Traz luz e é, ao mesmo tempo, a luz. Dispensa a vida e é a vida. Anuncia a verdade e é a verdade. É por ser ele a luz, a vida e a verdade. O mesmo cabe dizer em relação ao Logos. Ele traz a palavra porque ele é a palavra. Quando o assunto é permanecer na palavra, João capítulo 8, versículo 31, guardar a palavra, João capítulo 8, versículo 51, a palavra que dispensa vida a quem a escuta com fé, João capítulo 5, versículo 24, é desse sentido de palavra, logos, que se trata. A palavra anunciada por Jesus aqui é identificada ao querigma, que constitui uma das nações preferidas da teologia contemporânea. João nos apresenta 3 características principais de Jesus Cristo como verbo logos. 1. O relacionamento entre o verbo e o Pai. Cristo pré-existia como Deus antes da criação do mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 19. Ele era uma pessoa existente desde a eternidade, distinto de Deus, Pai, mas em eterna comunhão com Ele. B. Cristo era divino, o Verbo era Deus e tinha a mesma natureza do Pai. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e Marcos capítulo 1, versículo 11. 2. O relacionamento entre o Verbo e o mundo. Foi por intermédio de Cristo que Deus Pai criou o mundo e o sustenta. João capítulo 1, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 17, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. E 3. O relacionamento entre o Verbo e a humanidade. E o Verbo se fez carne. Em Jesus, Deus tornou-se um ser humano com a mesma natureza do homem, mas sem pecado. E este é o postulado básico da encarnação. Cristo deixou o céu, experimentou a condição de vida e do ambiente humano ao entrar no mundo pela porta do nascimento humano. Mateus capítulo 1, versículo 23. No Evangelho joanino, a ideia teológica anunciada acerca do Logos conduz diretamente ao Logos que se encarnou em Jesus. Efetivamente, o objetivo do Evangelho é exatamente mostrar que toda a vida humana vivida por Jesus é o centro da revelação da verdade divina. A palavra de Deus, idêntica ao logo pregado por Jesus, é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Agora, o próprio Jesus é a verdade em pessoa. João capítulo 14, versículo 6. A designação de Jesus como logo decorre, portanto, necessariamente do emprego ordinário da palavra dos 4 evangelhos. Certamente esta explicação não basta, porém indica uma orientação do pensamento da qual não se deve de nenhum modo descuidar. Se é sobretudo no Evangelho de João que a palavra logo assume o sentido absoluto de revelação, este uso da palavra é, no entanto, considerável na literatura do cristianismo primitivo. O uso hebraico, segundo o qual a palavra debarim podem também significar história, deveria necessariamente, ao considerar-se primeiramente a vida, a história de Jesus, favorecer a identificação de Jesus como a palavra.
Em resumo, o Verbo, a palavra de Deus, é um poder divino, um princípio racional e uma proclamação salvadora. O judeu entende, o grego entende, o cristão entende e proclama. A versão inglesa de hoje assim traduz: desde o princípio, quando Deus era o Verbo, também era. Onde Deus estava, o Verbo estava com ele. O que Deus era, o Verbo era também. Desde o prólogo até o último capítulo, João não deixa de repetir que Cristo, palavra de Deus, existia e era Deus, que saiu de Deus e que a Deus voltaria, que está no Pai e ao Pai e o Pai está nele. A importância da humanidade de Cristo. Teologicamente, existe menos controvérsia em relação à humanidade de Jesus que em relação à sua divindade. Mas esse tópico é igualmente importante pelos seguintes motivos. A. Se Jesus não era um de nós, não podia haver salvação. A validade e a aplicabilidade da obra realizadora na cruz depende da realidade da sua humanidade, assim como a sua eficácia, dependência da genuinidade da sua divindade. E B, se Jesus não era um de nós, não poderia realizar o tipo de intercessão que o sacerdote deve fazer em favor dos que representa. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornassem semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Se Jesus era um de nós e foi tentado como nós, então pode nos compreender e nos ajudar em nossa luta como homem, porque não temos como sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele também, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. A natureza física humana de Jesus, a Bíblia, dá várias indicações de que Jesus era uma pessoa completamente humana. Corpo, mente, espírito. No entanto, no aspecto físico, ele teve nascimento humano, lemos em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele não é produto de geração espontânea, nem também um ser angelical descido entre nós, mas é um homem nascido de mulher. Ele não apenas teve nascimento humano, mas evidenciou plenamente a sua humanidade. Ele teve fome, Mateus capítulo 4, versículo de 2 a 4. Ele teve sede, como evidenciou na cruz e na conversa com a mulher samaritana, João capítulo 4. Ele chorou por Lázaro, por Jerusalém e por ele mesmo, como lemos em Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrima, orações e súplica, ao que podia livrar da morte, segundo Paulo, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sua divindade foi, portanto, muito bem contrabalançada por sua humanidade.
Tentar usar sua divindade para facilitar a sua vida como humano é ignorar esta declaração paulina. Por ser homem, ele deixou alguns atributos divinos incompatíveis com a humanidade. Ele não era onipresente, mas limitado no tempo e no espaço, como todos nós humanos. Ele não era onisciente, pois não sabia o dia e a hora da sua segunda vinda. Marcos capítulo 3, versículo 32. E experimentou emoções que a divindade não experimenta, como medo, angústia, comuns aos homens. E levou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a se angustiar-se. Marcos capítulo 4, 14, versículo 33. Ele teve desenvolvimento humano. Sua vida foi normal, como dos demais seres humanos. Lucas capítulo 2, versículo 40, se fala de seu crescimento físico. Também em Lucas capítulo 2, versículo 52, se diz da mesma coisa. Seu crescimento físico não foi por causa da sua divindade, mas obviamente por causa da sua humanidade. Deus não cresce, mas seres humanos sim. No entanto, seu crescimento não era apenas físico, mas também mental, como os dois textos citados nos mostram. Perguntar a alguém como pode Deus crescer mentalmente? Estamos tratando de uma humanidade e devemos lembrar que este é exatamente um traço da sua natureza física. O menino Jesus não cresceu como um produto acabado, humanamente falado. Ele cresceu fisicamente e também cresceu mentalmente. Ele não nasceu com a mentalidade de um homem de 30 anos. Ele teve os elementos próprios da natureza humana. Tinha um corpo, como lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Corpo me formaste. Os evangelhos dão testemunhos abundantes do seu corpo físico. O ensino do docetismo foi de que o sofrimento de Jesus, bem como Jesus aspecto humano, eram aparentes, imaginários e não reais, sendo a matéria uma coisa má. Deus não poderia ter assumido sua forma física, mas os testemunhos dos evangelhos e dos apóstolos são pela absoluta corporeidade de Jesus. Lemos na primeira epístola de João 1:1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Esta corporeidade de Jesus permaneceu até mesmo após a sua ressurreição. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39. Ascendência humana. Os textos de Mateus capítulo 1, versículo 1, Atos capítulo 13, versículo 22, 23 e Romanos capítulo 1, versículo 3 mostra que Jesus possuía uma genealogia humana e teria herdado as características genéticas dos seus antecessores. Tanto José como Maria era da linhagem de Davi. A genealogia de Mateus é basicamente em José, Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 17, e de Lucas, possivelmente em Maria, Lucas 3, de 23 a 38. Ver texto de Mateus 1, capítulo 1, versículo 1, Atos capítulo 13, versículo 22 e 23 e Romanos capítulo 1, versículo 3. Sua vida religiosa. Jesus Cristo participou da adoração pública. Leia Lucas capítulo 4, versículo 16. Estudou, meditou e explicou as Escrituras.
Mateus capítulo 4, versículo 4, capítulo 19, versículo 4, Lucas capítulo 2, versículo 45 e Lucas capítulo 24, versículo 27. Orava publicamente, Lucas capítulo 3, versículo 21, e individualmente às vezes orava durante toda a noite, Lucas capítulo 6, versículo 12. Ele foi submisso ao Pai e totalmente dependente do Pai que o enviara. João capítulo 6, versículo 38 e capítulo 12, versículo 49. A vida religiosa de Cristo mostra a sua condição humana. Suas tentações. Cristo foi tentado, como nós, em todas as coisas, mas nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nesse ponto, podem surgir duas objeções. As tentações de Cristo não foram reais porque ele não tinha natureza pecadora como nós. A resposta a essa objeção é que os puros também sofrem tentações, assim como Adão e os anjos. E B, Cristo não podia pecar dada a sua natureza sem pecado. Respondemos dizendo que é preciso considerar a intensidade das tentações. Em nosso caso, Deus filtra as tentações antes que elas cheguem até nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 vai dizer: não vos sobreveio tentações que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações, vós proverá livramento, de sorte que possais suportar. Qual teria sido a medida da intensidade da tentação que Deus permitiu para seu filho? Mateus capítulo 4, versículo 4, Lucas capítulo 22, versículo 44. O fato de ele ser tentado, como nós, revela que Cristo tinha a nossa natureza. Necessidade da sua humanidade. Desde que o homem pecou, era necessário que o homem sofresse a penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvia sofrimento de corpo e alma, sofrimento somente cabível a um homem. João capítulo 12, versículo 27, Atos capítulo 3, versículo 18, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e capítulo 9, versículo 22. Era necessário que Cristo assumisse a natureza humana não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as debilidades e que está sujeita depois da queda, e assim deveria descer às profundezas da degradação em que o homem tinha caído. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Ao mesmo tempo, era preciso que fosse um homem sem pecado, pois um homem que fosse ele próprio pecador e que tivesse privado as suas próprias vidas, certamente não poderia fazer uma expiação para outros. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Unicamente um mediador, verdadeiramente humano, assim que estivesse conhecimento experimental das misérias da humanidade e se mantivesse acima de todas as tentações, poderiam entrar empaticamente em todas as experiências, provações e tentações do homem. Hebreus capítulo 2, versículo 17, 18, capítulo 4, versículo 15, 5 e 2, e ser um perfeito exemplo humano para os seus seguidores. Mateus capítulo 11, versículo 29, Marcos capítulo 10, versículo 39, João capítulo 13, versículo de 13 a 15, Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8, Hebreus capítulo 12, versículo de 2 a 4 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Próxima aula, nós vamos mencionar a divindade de Cristo.
Nós avisamos que essa aula seria muito grande, né? Nós estudamos a doutrina de Cristo e na próxima aula a divindade de Cristo. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Até a próxima aula.